Ok, o próximo passo que a gente vai explorar aqui é uma ferramenta chamada multipincel. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio pincel, né? O próprio brush. Eu tenho selecionado aqui um brush básico, né? Ele faz uma linha preta, conforme vocês podem ver, você pode ver aqui, né? E o que acontece? A especificação no meu pincel que eu defini aqui ele tem uma suavidade mais pesada, né? Mas você pode deixar nenhum, porque na hora que você faz o risco, ele acaba se perdendo um pouco acaba aparecendo um pouco do granulado aqui na base, né? Se eu colocar o básico, ele também não me dá quase nada. O pesado, ele já deixa uma distância de 3, né? E o fim do traço é 0. Já no estabilizado, ele já me dá uma opção de que a linha final, ele vai sempre segurar a linha final e deixar o traço mais seguro. Quando eu risco e solto o pincel, ele faz uma linha reta, né? Sem perda nenhuma. E tem esse sensor de estabilidade que ele vai utilizando. Você pode simplesmente, após selecionar o pincel, ouvindo a letra B, ele lhe dá essa possibilidade de selecionar essas funções que estão aqui determinadas no programa. Tá? Eu vou deixar em pesado porque eu gosto que ele fixe bastante a linha e não fique tremida. Tá? A outra coisa, e voltando para o assunto, é que a gente vai ver ao longo do curso, o curso ele vai até o limite que a gente consegue criar uma imagem, né? Uma imagem, eu vou utilizar um personagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. E aí esse personagem é um personagem básico que eu desenhei no papel, né? E você pode fazer isso também, desenha no papel, tira uma foto com o celular, se não tiver um scanner, e aí você produz um resultado legal, né? A partir de uma foto mesmo, sendo uma foto tirada com o celular, né? Então tá, a gente vai falar sobre o multipincel agora. O que seria o multipincel? O multipincel é uma ferramenta que permite que você crie imagens através de um espelhamento. O que seria ele, né? Como é que eu consigo chegar nele, né? Ou você vem aqui pelo painel e seleciona ele bem aqui, que ele está aqui do lado, né? Ele é esse ícone aqui, que são 3 pincéis ao mesmo tempo. Ou você pode selecionar a letra Q. Apertando a letra Q, ele vai me dar esse enquadramento aqui no papel, né? Na tela. O meu aqui está na vertical. E aí o que ele faz? Aqui ao lado ele mostra as opções que eu tenho quando eu vou utilizar o multipincel. Eu tenho a simetria, eu tenho o espelho, que no caso ele vai simplesmente, tudo que eu fizer de um lado ele vai mostrar do outro, né? Eu tenho esse traduzir aqui, que ele cria um sistema de rotação, né? Bem interessante, que ele mostra um pouco do pincel em vários ângulos, né? Eu consigo criar uma continuidade. Então isso daqui para textura ele é bem legal, né? Na hora de você estar produzindo uma textura, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, apagar tudo isso. O espelho, ele simplesmente, tudo que eu faço de um lado, ele mostra do outro, né? Então eu consigo fazer imagens realmente simétricas, né? E a gente vai utilizar isso daqui a pouco. Dá um Ctrl Z novamente. Eu tenho a própria simetria, mas a simetria aqui está dividida em 4, né? Eu posso regular isso aqui embaixo, eu posso deixar em 3, ou eu posso deixar em 2. Então, você escolhe o que você vai querer utilizar, né? Em quantos ângulos você vai querer utilizar essa imagem. Um exemplo, se eu deixar isso daqui em 9, tudo que eu fizer de um lado eu vou ter que fazer do outro, ó. Então, se eu quiser uma imagem muito simétrica, eu tenho que realmente, né, ter firmeza na mão. Por isso que eu selecionei o brush mais pesado, para que ele não crie nenhum tipo de deslize na hora que eu vou fazer a imagem e me dê exatamente aquilo que eu preciso. Então tá, a gente vai aqui. Eu tenho o floco de neve, que ele realmente me dá várias possibilidades de pincel, e aí eu consigo criar aquelas imagens, né, completamente simétricas, né?
Então, certo. Vamos lá. Eu vou selecionar o espelho, porque a imagem que você acabou de ver aí, a imagem que a gente vai utilizar está aqui embaixo, né? No caso, eu vou criar uma outra camada, eu vou deletar essa camada de cima branca que tem aqui. Essa é a minha imagem, né? A gente vai trabalhar com ela. E aí a função aqui eu deixo no estabilizador aqui, está estabilizado, vou deixar no pesado, né? Ele me dá uma distância de 3, né? Que é a ponta do meu pincel aqui para o papel. Né? Eu tenho o fim do traço zero, ele simplesmente ele não vai dar uma continuidade, ele vai acabar a partir do momento que eu tirar o pincel do papel. E eu vou utilizar no multipincel o tipo de espelho, né? Que ele divide a imagem em dois. Se a sua imagem não estiver regulada, basta você selecionar a imagem, né? Ver o meio do papel. No caso o meu eu tenho 500, né, pixels de largura aqui, né? Então o meio, eu sei que o meio é sempre 250, mas caso a sua imagem não esteja regulada, vale a pena você selecionar o lado que você acha que vai dar um acabamento melhor. No caso, o meu desenho está irregular aqui, ó, né? Dá para a gente perceber que tudo que está aqui desse lado ele tem um caimento maior do que esse daqui, e o círculo também está mais para o lado esquerdo, né? Se eu der um espelhamento aqui com a tecla M, né? Se eu apertar M, ele vai virar a imagem. Então, ó, como a imagem está um pouco torta. Isso é natural. Quando a gente faz qualquer tipo de desenho, ele naturalmente tende a pesar mais para um lado do que para o outro. Às vezes fica torto realmente, e quando a gente não está utilizando o computador é mais difícil da gente identificar. Mas isso tem um macete também para quando a gente está usando apenas o papel e o lápis, né? Isso eu posso explorar depois em outra aula, né? É um macete bem básico, assim a gente consegue fazer essa visualização sem ter um computador por perto, né? Então tá, eu vou deixar meu desenho aí mesmo, né? E vou dar continuidade a ele no pincel, né? Então, o meu multipincel já está selecionado, eu tenho a espessura que eu quero, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para 40, né? Deixa eu selecionar aqui um tamanho legal. Vou deixar em 100, vai ficar um pincel bem grosso. Tá, eu selecionei a cor preta aqui do meu pincel, tá? O multipincel está selecionado, o espelho está aqui, ele mostra a origem, né? Que se eu desmarcar aqui, ele apaga a linha, né? Eu posso fazer com essa linha visível ou não, eu sempre deixo visível para não ter problema depois. E a gente pode... e tem uma outra coisa interessante. Se eu quiser mover a origem da minha linha, eu posso clicar aqui e simplesmente arrastar essa imagem, né? Selecionar o vídeo, a setinha aqui, tá? E aí, vamos lá. Eu posso mexer aqui, né? A origem da linha, de onde vai começar. Se por acaso eu quiser mexer nessa origem, né? E a outra tecla ele reinicia e deixa centralizada, né? Então vamos lá, para o vídeo não ficar tão grande, para a gente poder terminar e você poder treinar isso daí em casa. Tá, depois que eu selecionei o multipincel, a cor tá ok e tal, então vamos começar, né? Eu vou selecionar o lado que eu mais gostei, que foi o lado direito. Então a partir dele a gente vai começar a criar o próprio desenho. Eu vou dar um zoom aqui para a gente chegar um pouco mais perto, a gente vai ter mais precisão. Então basta eu riscar de um lado e buscando essa posição da linha. O que é importante a gente saber, eu vou dar um Ctrl Z aqui, toda vez que você for desenhar, tanto no computador quanto no papel, naturalmente a gente acaba às vezes deixando um pouco o desenho torto, né? Mas quando a gente vai cobrir um desenho no computador, assim, não olhe para o desenho no todo, né? Vou selecionar aqui a seta para a gente poder ver melhor. Olhe para a linha aqui. Você está desenhando com o brush aqui, não olhe simplesmente para onde você está riscando, olhe para a linha que você vai riscar no todo, né? Então vamos lá, letra Q, seleciono o multipincel, então eu vou riscar aqui, e em vez de olhar para a linha, para a ponta do pincel, eu vou olhar para a minha linha. Assim eu tenho um acabamento melhor. Tá? Agora eu vou aqui para a ponta do círculo. Opa, meu círculo ficou um pouquinho torto. Isso é natural. Tá
torto de novo, a última tentativa. Ok, tá certo. Agora eu vou fazer a aba do meu boné, né? Sabendo que ele vai repetir, então eu vou fazer daqui de baixo para cima. Aqui tá torto, vamos lá. Aqui tá bom. Ok, agora aqui o cabelo, a orelha, vou fazer outra parte do cabelo, certo? A sobrancelha. Lembrando que isso aqui é uma imagem completamente simétrica, né? Então ela serve muito para quando você está fazendo o concept de um personagem, ele fica nesse formato T, ele também serve muito para depois que você fizer esse desenho, você leve um programa 3D para poder modelar esse boneco em 3D. O queixo eu quero um pouquinho maior. A linha é só uma guia, tá? Não precisa seguir ela assim fielmente, né? Vai do seu gosto aí. Tá, agora falta o nariz. Tá, o nariz eu vou fazer ele assim apenas. Tem mais um risquinho aqui. Tá, essa parte eu vou dar uma simetria depois. Esse conceito de simetria e assimetria, eu vou explorar isso num próximo curso, tá? Que a gente vai lidar mais com papel do que com o computador. Então os conceitos que vão ser explorados são conceitos básicos de desenho. Tá, aqui, ok. O desenho já está quase finalizado. Fazer o pescoço. Aqui eu vou riscar o braço rapidamente. Antes eu vou fazer o encaixe da mochila, aqui tem uma mochila, para não perder esse desenho aqui. Vou escurecer aqui na direção do pescoço, dar uma escurecida aqui. Ok, fazer o ombro. A camisa eu vou fazer um pouquinho menor. Tô achando muito grande essa manga. Tá, de novo. Ok. Aqui a camisa também é básica, né? Vou fazer uma caída aqui. Dá um pouquinho de movimento. A bermuda. Fechou. Terminar aqui a linha. É importante sempre terminar a linha, não deixar espaço em branco, porque isso vai servir futuramente para a próxima etapa do curso, próximo vídeo, que a gente vai falar sobre cor. Aqui, essa parte da perna, a batata da perna, a meia dele, né? Tá torto aqui a meia. Aqui a meia, um lado, outro lado, ok. E o tênis, uma parte mais escura aqui, que aparece um pedacinho de trás, e a sola do tênis. Tá? Então tá aí, o desenho está completo, né? Depois eu posso dar continuidade para ele, limpar a área, tirar toda a cor, né? Que eu tenho aqui que está sobrando. E é isso. Aqui na próxima parte do curso a gente vai falar sobre cores, tá? Valeu e até a próxima parte.